Estamos aqui com o programa É Tudo Questão de Atitude. Você já sabe do que a gente fala. A gente fala da saúde integral do ser humano e da importância que tem da gente se conscientizar da nossa vida espiritual, familiar, social, de todos os tipos de saúde que envolve o ser humano de forma integrada. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito especial, que eu amo de paixão, que ela está ligada ao projeto Embaixadores da Prevenção. Então hoje a gente vai estar falando de saúde social, que é a Andréia, mais conhecida como Maria Flor. Maria Flor, ao seu dispor. Nós nem combinamos essa, hein? Gostei. E Andréia, conta pra gente, antes da gente começar a falar dos embaixadores do projeto, qual que é a tua formação? Como que você consegue ser tão artística assim? Conta pra nós. Minha formação é em artes cênicas, através de cursos livres, né? Fiz curso de dramaturgia, né? Tudo relacionado ao evento cênico. Depois eu comecei a trabalhar com contação de histórias e me apaixonei, né? Sou contadora de histórias profissional, trabalho muito, estudo bastante. E a pedagogia entrou na minha vida, né? Em 2015 terminei a pedagogia. Eu alio, né, todas as linguagens possíveis relacionadas ao que eu te falei, a minha formação, para trabalhar com educação. Eu sou arte educadora, então eu sou apaixonada, né? Eu acho que as duas trazem tem uma força muito grande juntas, né? Agregam muito ao trabalho educativo, né, e ao aprendizado das crianças. E, gente, ela não é só colorida assim por fora, não, tá? Ela tem uma alma colorida, né? A Andréia é uma pessoa incrível, tá no Embaixadores nesse ano de 2018. E eu já falei aqui um pouco do Embaixadores, a gente tem essa proposta, né, Andréia, de levar a ideia das virtudes para as crianças. Então, virtudes é mais ou menos atitude positiva. Então, a coragem, justiça, como ensinar as crianças a serem justas, a serem corajosas. E aí, Maria Flor, eu queria te fazer essa pergunta. Como é que vocês conseguiram, né, traduzir essa ideia dos embaixadores de levar a virtude para a criança? Porque a criança não sabe a terminologia virtude, né? Exatamente. Como, né, levar as virtudes aos pequenos? No caso, eu atendi 380 crianças de 3 e 4 anos. Como? Então, são através dos pequenos gestos, né, para eles irem construindo o conceito de virtude. Né? Necessariamente você não precisa falar só a palavra determinação, a palavra coragem. Né? Entendi. Você semeia a palavra virtude e aí durante os 10 meses você vai construindo, juntamente com as crianças e os professores, o conceito da palavra virtude, através dos pequenos gestos, né? Então, quando eles entram na sala da Maria Flor, ela os atende com muita alegria, né? Independente dos desafios. E isso é muito forte. E a alegria é a virtude, né? Então, você não precisa falar a palavra virtude. A alegria é a virtude. Você precisa ser. Né? Então, quando eles entram na sala, independente dos desafios e do que nós temos que trabalhar, né, com aquele grupo, que de repente pode não estar com dificuldade de ouvir a professora, a Maria Flor, eu entro, né, disposta. Então, a virtude ela é forte, tem que ter disposição e alegria. Sejam bem-vindos, podem entrar. Aí eles ficam todos, né? E, André, isso assim, com criança é fácil, né? Agora vamos imaginar, você está num projeto com os embaixadores, na creche, e daí chega aquela professora, o nome chato é ruim, mas aquela professora exigente, que nem sei se ela está gostando muito do projeto. Exato. E como que você fala para ela entrar com alegria? Porque a virtude é a atitude, né? É a como atitude. que você, como adulta, porque fazer isso com criança, tudo bem. Você pode me falar um pouco disso? Você já teve em algum momento nesse desafio ou não? Sim, existe esse desafio, né, nas escolas, porque o professor ele precisa começar a entender, né, qual é o projeto Semeando as Virtudes, né, da Maria Flor, e ele precisa também se engajar, né, sentir, perceber como que é o projeto. Esse desafio ele existe também. Mas como a gente tem consciência e estuda, tem referência, tem uma boa orientação, né, do nosso querido Hélio Braga, né? Coordenador pedagógico dela. Coordenador pedagógico. Isso tudo faz a diferença quando o nosso olhar muda, quando a gente vê o educador. Mesmo ele empinando o nariz, né, tendo aquela postura mais rígida, mais rigorosa, de acreditar que somente, né, muito rigoroso é que ele vai conseguir manter todos na linha. Eu acho que você precisa ser firme e tem muito a ver com atitude, ser firme. Sim. E tem tudo a ver com as virtudes.
Você sabe que uma vez, você falando isso, você me lembrou uma vez um salesiano, que a gente estava com os embaixadores numa escola salesiana, e ela falou isso. Ele falou assim, virtude não é só amor e alegria, a virtude é firmeza. Firmeza. A virtude é a firmeza, agora, é a atitude, fazer. Agora, eu, por exemplo, trabalhando com os pequenos de 3 anos de idade, 4 anos de idade, eu, como sou uma pessoa madura e adulta, eu vou trabalhar e aproveitar a linguagem da criança. Eu preciso alcançar a criança, né? Eu não posso exigir da criança a maturidade que eu tenho. Mas eu vou educar aos poucos, juntamente com os professores, porque ninguém educa sozinho. Não. A gente precisa de uma equipe, né? E quanto mais o ambiente estiver melhor e um contar com o outro, cada um, né, na sua formação, mais forte fica a educação. Você tem toda a razão. Agora você me lembrou que eu entrevistei um médico que ele disse que não adianta você cuidar do idoso se os filhos não estão juntos, e o que eu aprendi no Padre Haroldo, não adianta você cuidar de um dependente químico se o pai e a mãe não estão juntos, né? Exato. Porque a entidade falava a vida inteira, não pode chegar em casa e comemorar com vinho. Aí chegava em casa e comemorava com vinho porque o pai e a mãe não tinham feito o atendimento junto. Exato. E aí o menino no dia seguinte estava recaído porque a mãe e o pai não tinham participado. Então acho que você sabe que quando a gente fundou Embaixadores, quando a gente pensou no projeto, esse era um desafio que a gente tinha. Como é que a gente vai na escola falar de virtude, sendo que em casa os pais muitas vezes nem sabem o que é isso? Existe o desafio. Né? E aí vocês começaram a trabalhar com os pais também, né, Maria Flor? Sim, ontem foi o encerramento, foi a coisa mais linda. Lindo, né? Lindo demais o comportamento das crianças. Porque a Maria Flor, né, a gente preparou as crianças. Então eu falava, olha, na festa da Maria Flor, olha a postura. E eu fazia postura para as crianças. Vocês entram assim, tá? Oh, sorria. Festa, alegria. Na minha festa não tem chororô. Chororô não. Mas alegria. E eu ria e fazia os gestos, né? A postura para eles, andava na frente deles, olhava com aquele olhar brilhante, né? Sorridente. Dava tchauzinho. Pode mandar beijinho pro papai e a mamãe. Mas beijinho, mas não pode correr. Correr pro papai e a mamãe. Dá beijinho, ó. Vocês treinaram assim, bem, então, né? Então a gente foi, e os professores também foram maravilhosos, foram também ajudando, né? Essa sintonia tem que ter, né? Você precisa conversar com a criança, e é impressionante, independente se ela tem 3 anos de idade, se você conversar, mesmo que ela não fale nada, ela seja tímida, ela fica paradinha assim, só te ouvindo, ó. Mas se você falar o que tem que falar para a criança, preparar com amor, e aí está muito relacionado à virtude, porque a gente tem que gostar do que a gente faz, ser apaixonado. Sim. Você transmite, né? E o ser apaixonado, ele exige uma postura. E o trabalho, muitas vezes, é árduo. Exige de você uma força, uma atitude, né? E até uma ousadia no sentido de gradativamente mostrar as virtudes aos pequenos. Que realmente, como mostrar, né? Que é o que a Andréia estava falando, né? A Maria Flor estava falando que você tem que estudar muito para conseguir mostrar isso, né? E realmente, quando a gente começou o projeto, eu nunca vou esquecer, uma criança falou assim, tia, foi tão difícil entender o que é temperança, a palavra temperança, mas agora que eu entendi, vocês podem fazer esse projeto com as nossas professoras? Porque eu já sei o que é temperança, eu não sei se elas sabem. Olha, eu fiquei tão impressionada com aquele comentário. É maravilhoso, porque né? Ela entendeu tudo, né? E Maria Flor, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Quando vocês têm essa proposta de formar uma nova... A proposta dos embaixadores, se você quiser saber mais, entra no site embaixadoresdaprevenção.com.br. É uma organização social de Campinas que tem como objetivo formar uma nova geração de pessoas que transformem o mundo em um lugar melhor. Queria que você me explicasse assim, como que formar uma nova geração de pessoas que transformem o mundo em um lugar melhor tem a ver com virtudes, com atitudes positivas. É óbvio que tem tudo a ver, mas assim, como trabalhar isso com os educadores, essas duas frases juntas, virtudes e formar um mundo melhor? Como trabalhar? Você vai precisar de determinação e coragem, né? Eu acho que a virtude da coragem, ao olhar para um professor, né, para os alunos, para as crianças, e acreditar. Você precisa acreditar no projeto. Sim. E a partir disso, praticar a virtude da paciência. Sem a virtude da paciência, não tem como você estar nesse projeto. Porque demora, né? Exato. Formar uma aos geração. poucos, né? E a criança, imagina uma criança de 3 e 4 anos,
na maturação dela, é aos poucos, é com calma, é com amor, é repetindo muitas vezes e criando várias estratégias. Várias estratégias. E às vezes até você parece mais teatral do que natural. Até, né, elas entenderem, por exemplo, o que é brincar com virtudes. Né? Porque se elas entenderem um conceito da palavra virtude, né, aí uma criança falou para mim, é brincar direito. Olha, entenderam. Entendeu? Entenderam. E como brincar direito? Se, por exemplo, uma roda para crianças de 13 e 4 anos é um desafio. E aí? Então, é aos poucos o trabalho, né? Inclusive, o trabalho da roda. Em pé. Para elas, nessa faixa etária, tem o desafio do equilíbrio. Né? O corpo, elas não param. E a necessidade do movimento que as crianças têm, que é da idade. Olha, eu tô achando que essa entrevista nem valeu, tá? Porque acabou. Acabou, a gente finalizou o nosso primeiro bloco. Maria Flor, quero agradecer muito a tua presença aqui, é incrível porque você que está aí nos assistindo, talvez você não tem como você sentir isso, por mais que a gente queira passar isso para vocês, mas é uma energia muito positiva, né? Eu olho para ela aqui e eu vejo quanto ela é apaixonada pelo que ela faz, e realmente a virtude é isso, né? Você ser apaixonado pelo que você faz, porque daí sim as suas atitudes vão ser positivas. A gente vai para um rápido apoio cultural e já volta. Muito obrigada. Voltamos aqui para o programa É Tudo Questão de Atitude e nesse segundo bloco eu vou conversar com uma outra pessoa incrível, que é a Sara, mais conhecida como Tatá, pelas crianças que participam do projeto Embaixadores da Prevenção. Como a gente falou no outro bloco, qual que é a proposta dos embaixadores, que é disseminar as virtudes, nesse aqui com a Sara eu vou falar mais sobre o projeto em si mesmo com as crianças. Mas antes disso, eu quero que a senhorita se apresente, conta pra gente qual que é a tua formação, como é que você entrou nessa das virtudes? Então, meu nome é Sara, eu sou formada em Educação Física, acabei me especializando em dança, fui fazer mestrado em Artes da Cena, né, que envolve dança, teatro, circo, performance, e eu sempre trabalhei em projetos sociais. E trabalhando em uma organização em que o Embaixadores da Prevenção foi fazer o PEJAM, que é um dos nossos projetos, eu acabei conhecendo o Hélio, a Sandra, fiquei encantada com o projeto e depois de um tempo, quando eu tive a oportunidade, eu vim fazer parte da equipe. Ah, você fez artes cênicas, essa é a formação, por isso que tem essa desenvoltura, né? E uma coisa que tem que ter no currículo para trabalhar com a gente é essa história de gostar muito de criança também, né, Sara? Tem. Né? Isso tem que vir de você, né, da pessoa mesmo, porque às vezes profissões até como professora, né? Você pode escolher essa profissão, mas de repente você não tem tanta paciência, você não consegue ter tanta amorosidade, então não só isso faz com que a sua relação com a criança seja uma relação boa. Sim, exatamente. Você sabe, você falando isso me fez lembrar que teve um ano que a gente trabalhou numa escola, né, numa creche com o PEJAM, que é o Projeto Ação no Mundo, e no final do ano a professora falou, olha, obrigada, eu decidi que mesmo eu tendo feito magistério, não é professora que eu quero ser. E a gente ficou tão feliz com aquilo, porque a gente acredita que a gente só vai melhorar o mundo no momento, e realmente que as 7 bilhões de pessoas estiverem fazendo exatamente a missão que vieram para fazer, né, Sara? Mas conta pra gente o projeto. Os teus alunos, diferente da Maria Flor, que a gente conversou agora, são crianças um pouco maiores. Explica pra gente o nome, o projeto, como funciona. Isso, então, o meu projeto é o projeto Experimentando os Sentidos, é com crianças de 5 e 6 anos, e ele vem a trabalhar com a temática das virtudes, mas através de lendas indígenas. Então, toda a sabedoria indígena do contato com a natureza, contato com os animais, nas relações naturais, e fazendo isso, despertando o corpo, despertando os sentidos, é que a gente vai criando esse trabalho com as virtudes e com as escolhas
saudáveis, né? Que é o que a gente procura. Exatamente, que são escolhas, atitudes, né? Como que você movimenta em função de um mundo melhor, né? Isso. E eu nunca vou esquecer, você também me fez lembrar do Padre Haroldo, né? Hoje ele tem 99 anos, você que está nos assistindo talvez já tenha ouvido falar, ele é muito conhecido em Campinas, aqui na nossa região, e ele disse que a única maneira da gente desenvolver o sexto sentido, que é realmente essa espiritualidade, é entender qual que é a tua missão aqui, era você ter os 5 sentidos bem fortalecidos. E o projeto chama Experimentando os Sentidos. Isso. E como que vocês fazem a experimentação dos sentidos? Como que é feito isso com as crianças exatamente? Então, a gente tem toda a nossa programação, né, que nós chamamos de momentos, que são esses 30 momentos que a gente fica com as crianças durante o ano. Então, a gente tem um ano para trabalhar isso. E a cada história que nós apresentamos para as crianças, que a gente faz a parte da contação, ela é desenvolvida em outras atividades e nessas atividades nós focamos em cada um dos sentidos. Então, a escolha das histórias e das lendas indígenas são histórias que vão despertar um dos sentidos. Então, a gente tem isso durante todo o projeto. E você acha que com 5 ou 6 anos é possível entender o que são virtudes, o que são atitudes? Com certeza, com certeza. Eu acho que até na idade da Maria Flor, as crianças já estão entendendo o que é o seu comportamento em relação a outra pessoa. Então, quando eles estão com 5, 6 anos, eles já conseguem, além de entender o que é essa virtude, esse bom comportamento, né, essa atitude do bem, eles já sabem racionalizar isso se as pessoas à sua volta também estão. Então, quando a gente conta uma história, quando a gente fala sobre aquela virtude, eles já fazem em relação se os seus pais estão agindo dessa forma, se a sua professora está agindo dessa forma, se as pessoas à sua volta também estão tendo atitudes virtuosas. Então, eles pensam em si, já estão pensando no outro já. Gente, que bacana, né? Ontem, como eu já falei no primeiro bloco, ontem foi o encerramento de uma das escolas, aí quando você vê que as centenas de crianças, né, você fala qual delas talvez um dia vai ser ou um presidente de uma empresa, ou o presidente do país, ou o zelador de um prédio, e que a atitude positiva dela, né, de oi, bom dia, oi, boa tarde, por favor, passe por aqui, são coisas tão simples, né, possam realmente melhorar o mundo, né, Sara? Você fala assim, qual delas? E daí você fala assim, nossa, que bom que a gente está fazendo isso, porque não importa qual delas, né? Uma vai dar certo, 2, né? Porque isso é educação, né? Exato. Difícil mensurar, né, Sara? É difícil mensurar, mas a gente sabe que é contagioso. Isso é muito importante. Então, quando você sabe que a criança entendeu e ela tomou a atitude de agir, ter uma atitude do bem, isso faz com que os colegas a observem. E isso muda as atitudes. Então, nossa sala não é sempre composta por crianças tranquilas, sentadas, né? Pacientes, que estão prontas a ouvir o que a gente vai desenvolver naquele dia. A gente tem os desafios, tem aquelas crianças que chegam lá, de repente, muito revoltadas, muito agressivas às vezes. Mas quando ela é levada a pensar sobre a atitude virtuosa todos os dias, às vezes elas viram e falam, estou sendo virtuoso hoje? Aí toda a turma que estava esperando que a atitude dela naquele dia também fosse de agressividade, para tentar quebrar tudo à sua volta, as crianças param e observam e dizem, ele está se esforçando para ser virtuoso. Nisso a turma começa a girar em torno dessa prática do bem. Isso faz a professora ficar mais tranquila e orgulhosa. Isso vai fazer com que a coordenação olhe para a professora e para aquela turma de uma forma diferente. Isso vai contagiando. Então, é por isso que no desenvolvimento de um ano, todo mundo daquela escola, por exemplo, está olhando para as crianças, para as professoras de um jeito diferente. Está olhando para o mundo de uma forma diferente, de uma forma mais sensibilizada. Gente, que delícia te ouvir falar assim, adorei, adorei. Explica pra gente qual que é o significado do logotipo, né? Embaixadores da Prevenção, virtude é a prática do bem. Explica pra gente o significado do logotipo. Exatamente. Essa logo, ela tem, primeiro, Essa cor amarela, que ela vem nos trazer a ideia da sabedoria, da iluminação, daquilo que a gente precisa de inspiração para poder ter uma prática virtuosa. Ela vem acompanhada desse caminho que nós precisamos trilhar para poder chegar a essa prática. Mas nós temos as virtudes, que é o lugar onde a gente quer chegar, né?
Mas nós temos também os vícios, que é representado pela cor vermelha. Os dois, eles passam por esse caminho, né? Nós estamos no caminho perpassado pelas duas cores, pelos vícios e pelas virtudes. Mas a gente quer chegar à iluminação. Então tem a ver essas 4 cores, que são as cores que estão nas nossas roupas, nas nossas camisetas, são as cores que nos inspiram e nos lembram dessa missão que nós temos. E são as cores primárias, né? Sim. Que dessas você faz tantas outras. E olha que interessante, né? Virtude é a prática do bem e o E de embaixadores não tem fim. Então, assim, você dá um passo de atitude positiva, de virtude para frente e talvez 2 de vício para trás, mas daí você dá 3 de virtude para frente, aí 1 de vício para trás. A ideia é indo para frente, porque também ser completamente perfeito e virtuoso é impossível, né, Sara? Nós não somos humanos e, enfim, podemos... E me fala, qual que você acha que é o retorno que vocês estão conseguindo com os pais? Então você ensina lá coragem, justiça, sabedoria, honestidade. Será que os pais chegam em casa, conseguem entender que tem uma Maria Flor, que tem a Tatá? Como que você vê isso? Primeiro, a primeira resposta que a gente tem dos pais, que a gente tem 2 encontros anuais programados com eles, né? Que é o evento de integração, que é a primeira vez que a gente chama os pais para apresentar o projeto, para dizer que a gente vai estar com as crianças, e o evento de celebração, quando a gente fecha com os nossos resultados. A primeira coisa que a gente ouve dos pais é de como eles percebem a mudança dos filhos, porque eles relatam pra gente, é diferente o dia que eles se encontram com a Tatá e com a Maria Flor, o jeito que eles chegam em casa, o quanto tomados pela alegria, pela novidade, por aquilo que despertou eles. Essa é a primeira coisa, ver o seu filho trazendo informações diferentes, falando sobre virtudes, né? Uma palavra que eu nunca ouvi, a gente lá em casa não fala a palavra virtudes. Como é que ele veio da escola com essa idade falando sobre essa palavra? Essa é a primeira coisa. A segunda é porque eles começam a ser questionados pelos filhos. Papai, aprendi que isso não é virtuoso. Mamãe, isso não é uma coisa virtuosa a se fazer, né? Então, eles começam a ser questionados. E depois, a gente estimula eles a participar. Pelo menos no meu projeto, que eles são um pouco maiores, a gente começa a ter esse contato com os pais, pedindo para que eles mandem material pra gente. Por exemplo, uma garrafinha descartável pra gente fazer um chocalho, né, e despertar o sentido da audição. Então a gente começa a estabelecer esse contato com os pais e no final, quando a gente encontra eles no evento de celebração, eles já são nossos amigos, eles já encontram com a gente. Tatá, prazer, eu ouço de você o ano inteiro. Então é isso, através do encantamento, eu acredito, porque as crianças encantadas, elas conseguem levar essa missão para frente. Gente, que delícia falar com a Tatá. Olha, eu não estou acreditando que acabou o programa de novo. Eu acho que não vai dar certo, nós vamos ter que trazer essas duas aqui de novo. Muito obrigada pela participação. É muito legal ver um projeto que, né, você que está aí sabe, eu já falei várias vezes que fui eu quem fundei, mas eu acho que já não tem mais a minha cara, já é muito mais o jeito da equipe, né, o jeito deles, que são completamente virtuosos, realmente, estão sempre alegres, né, não é porque estão aqui, eles são assim, e mostra pra gente que é possível a gente acreditar num mundo melhor através das nossas atitudes, que a gente aprende desde pequenininho, bem antes, inclusive, dos 3 anos de idade, desde quando a gente nasce. Ficamos por aqui, mas logo, amanhã tem um novo programa, depois tem um novo programa, e nós vamos trazer a Maria Flor e a Tatá aqui de novo. Te espero no próximo. Até lá!